Monte, do 25 ao 31. No Sermão do Monte, muitos acreditam que nós temos aqui o princípio ético de Jesus. Jesus vai trabalhar vários pontos aqui que são importantes, não só para aquela época, mas para a gente também. O ser humano ele possui uma raiz, uma linha melódica, uma linha que o define ali, basicamente. Geralmente as preocupações do ser humano elas vão ser as mesmas, independente do tempo em que esteja acontecendo. Elas podem se manifestar com expressões diferentes, mas geralmente elas giram em torno da mesma coisa, ou das mesmas coisas. E Jesus ele vem ao mundo. Nós em dezembro falamos da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, e comemoramos o aniversário de Jesus. Agora, o que significa Jesus vir ao mundo? Qual é a característica essencial da entrada de Jesus no mundo? Nós cantamos no Natal que a esperança veio ao mundo. E o que é a esperança se não esperar com confiança, mas esperar o quê? Esperar como? O Marcos Almeida, um irmão querido, escreveu uma música e ele disse: esperar é caminhar. Porque a espera para mim e para você não é ficar parado, é caminhar em direção a algo, mas caminhar como? De que modo? De que maneira? Não é qualquer tipo de caminhada. E Jesus no Sermão do Monte ele aponta algumas características que nós precisamos para essa jornada em que nós aguardamos e esperamos, mas esperando caminhando, porque esperar não é parar. O mês de dezembro ele é um mês significativo porque, além do aniversário de Jesus e além de tudo que se tem, das iluminações, além de todo o contexto natalino, nós desaceleramos um pouco. E esse desacelerar, ele faz com que a gente pare para pensar. E algumas coisas começam a ficar em evidência. Como, por exemplo, no Natal, geralmente quem é familiar e está brigado, se perdoa. Ali antes da ceia do Natal, se existe alguma intriga, alguma coisa, geralmente se resolve ali. Se não se resolve no Natal, gente, é só Jesus mesmo, em uma sessão de descarrego, só o grosso. Mas, geralmente sim, porque o mês de dezembro, o Natal, ele chama a atenção para esses aspectos mais humanos e pessoais da nossa vida. E eu não vou falar sobre necessariamente esses aspectos hoje, mas eu quero falar com vocês sobre algo que está relacionado ao mês de dezembro e ao Natal. Eu queria ler com vocês então um texto, Mateus 6, do 25 ao 31. Jesus está dizendo assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Diz ele, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós nos submetemos à autoridade dela nesta manhã. E te pedimos que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar a atenção para vocês de tudo isso aqui, e na verdade a gente não precisaria nem pregar sobre esse texto, porque ele em si já nos revela muitas coisas. Mas eu queria chamar a atenção para o que está escrito no versículo 28. Parte B ele diz:
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. E eu queria chamar a atenção para o verbo que Jesus coloca nessa frase. Vejam, vejam, observem, olhem. Depende da sua tradução. E hoje eu queria falar sobre a nossa relação com o tempo. E eu não estou falando do tempo aqui necessariamente ou só do tempo que você conta no seu relógio. Aliás, quem está com o relógio no pulso aí, sabe que esse instrumentozinho que a gente usa no braço, e o meu subiu na mudança, mas eu vou achar em nome de Jesus. O relógio foi uma criação humana na modernidade para tentar dominar e controlar o tempo. A expectativa, uma das expectativas da modernidade é que com o desenvolvimento tecnológico e científico, nós conseguiríamos dominar a criação e a natureza, e dominando a criação e a natureza, nós determinaríamos o nosso futuro. E, pasmem, chegou-se a acreditar que seria possível controlar o tempo. Mas, o tempo não pode ser controlado. Aliás, na filosofia grega, ou na mitologia grega, o tempo é um deus. Cronos. A relação do ser humano com o tempo, há muito tempo, é bem difícil. Nós temos dificuldades de discernir os tempos. Aliás, Salomão diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, dizendo, olha, nós precisamos entender a dinâmica do tempo e nos colocarmos dentro dessa dinâmica, entendendo que existe um Senhor do tempo, que é o próprio Deus. O tempo em si não é um Deus, mas o tempo está sujeito a um Deus. E se nós não levarmos em consideração a nossa relação com o tempo, a maneira como nós devemos nos relacionar com ele, nós vamos perder aquilo que nós temos de mais precioso em nós, que é a imagem de Deus, ou, em outras palavras, nós deixaremos de ser. Porque o único ser que é Deus, ele é. Nós nos tornamos com ele alguma coisa ou alguém. Mas se a minha relação com o tempo não for adequada, eu deixo de ser, eu deixo de me tornar o que fui criado para ser. É verdade que a pandemia trouxe à tona, ou trouxe à evidência, muitos problemas de relação com o tempo que nós temos. Ela nos fez perceber, no mínimo, que nós usamos o nosso tempo, ou administramos o nosso tempo muito mal. Por exemplo, em algumas ocasiões eu ouvi os jovens lá da igreja da sede me dizerem, olha, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, por isso que eu não consigo orar, fazer devocional. Ele teve a pandemia inteira para orar e para se aperfeiçoar e para se tornar alguém semelhante ao apóstolo Paulo depois de 5 anos dentro de casa, mas pasmem. Muitos se tornaram mais parecidos com o diabo mesmo, com Satanás, estavam encapetados, a gente tinha que orar para expulsar esses demônios. Então o problema não é falta de tempo, o problema é a nossa relação com ele. O problema é que nós estamos sendo engolidos por coisas que parecem dar a mim, a você, o controle sobre o tempo, mas na verdade não dão. Se a gente parar um pouquinho para ler a história, a gente vai descobrir que o homem lidava com o tempo antes da modernidade de uma maneira diferente da nossa. A partir da Revolução Industrial a gente tem um problema com relação ao tempo e o tempo começa a ser sistematizado. Mas não precisa ser um gênio para saber disso. Você já fez uma viagem que você queria muito chegar ao lugar? Parece que nunca chega, né? Mas quando está voltando é uma velocidade. Quando a gente está passando por situações muito delicadas e muito difíceis, parece que o tempo nunca acaba. Essa dor nunca vai passar, isso nunca vai acabar. Mas os momentos de êxtase e de alegria parece que duram apenas poucas horas. A nossa relação com o tempo ela difere de acordo com a nossa relação com a vida. E existem tempos e estações, e nós vivemos tempos e estações que são distintas e diferentes. Jesus, quando vem ao mundo, e ele nos dá essa palavra, observem, olhem os lírios. Jesus está estabelecendo um princípio de relação com o tempo aqui. Então Jesus não vem ao mundo simplesmente para te levar para o céu e depois para a Nova Jerusalém. Jesus vem ao mundo para que você saiba viver no mundo criado por Deus, ainda que esteja debaixo de potestades e principados, gerando uma grande influência ainda no sistema do mundo, como ele está sendo organizado. E nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Nós precisamos resolver alguns problemas que nós temos com o tempo. A gente analisar a nossa cultura, a gente vai ver que o tempo é algo precioso e que a gente tem dificuldade de lidar com ele. Por exemplo, quem
já viu a música do Caetano Veloso, que eu vou recitar para vocês aqui agora. Sim, a Mundial também é cultura. Pode não ser das melhores, mas... né? Caetano Veloso diz: por seres tão inventivo e pareceres contínuo, vocês sabem que música é essa, né? Tempo, 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 tempo. Exatamente. Quem estudou na UNB provavelmente já cantou essa música. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Perceba que Caetano Veloso está colocando aqui o tempo como um Deus. Como um ser a quem nós deveríamos nos submeter. Como se o tempo em si tivesse um nível de pessoalidade, nós devêssemos nos render a ele. Ele está mais próximo aqui da mitologia grega. Mas nós temos também um cara que morreu há algum tempo e... de overdose. Não foi de overdose. Cazuza. Cazuza cantou uma música. A tua piscina está cheia de ratos. Provavelmente, se você já foi um jovem meu revolucionário, você já cantou essa música. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Ele disse: o tempo não para. E já que o tempo não para, é melhor a gente correr. Mas ele continua: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Ele tem razão, o tempo não para. Mas será que o tempo deve engolir a minha vida? E eu diria melhor, será que a pressa deveria nos impedir de ser? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo: olha, veja, ver não é passar o olho. Quando eu morava aqui em Águas Claras, eu morava exatamente aqui, no prédio que tem aqui. Tinha que passar por essa pista aqui. Tem IP ali. Eu já passei por aqueles IPs 300 vezes e eu nunca via o IP. E sempre que a Larissa apontava o IP para mim, eu falava: caramba, eu estava aí o tempo todo e eu não vi, porque eu passava o olho. Porque eu estava com pressa. A pressa, ela não pode nos impedir de ser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Um dos objetivos de Faraó para prender as pessoas no Egito era acumular aquelas pessoas de serviço. Elas deveriam ter pressa para terminar as pirâmides. Por isso elas não tinham tempo para Deus. Quando Moisés pede para levar o povo para o deserto para poder adorar, ele diz: mas o que está faltando é trabalho para esse pessoal. Vamos lotar a agenda deles de serviço. A gente tem pressa para terminar o projeto. A gente tem pressa para concluir aqueles projetos da nossa vida. Então vamos em frente. Vamos ser engolidos pelo fazer e não pelo ser. E Jesus está dizendo: observem, porque tem coisas na vida que nós só aprendemos se pararmos e observarmos. Tem coisas que só são discernidas se nós pararmos e observarmos e analisarmos e assim por diante. A verdade é que uns respondem a um tempo positivamente, ou os outros respondem negativamente, e tem os gênios que respondem positivamente e negativamente. Ele vive de lá para cá. Mas, como você lida com o tempo? Te falta tempo? Te sobra tempo? Ou você não gosta de parar para pensar porque você é engolido pelos seus próprios pensamentos? Ou você não gosta de parar porque o seu próprio eu te assombra? Jesus está nos mandando parar, observar e refletir. A pressa, gente, ela nos impede de ser o que Deus nos criou para sermos. A pressa nos transforma em um amontoado de atividades que nunca terminam. E nós passamos a ser definidos pelo que fazemos, embriagando-nos com as nossas ansiedades frenéticas, sempre em movimento, nunca parando, nunca parando. Alguém diz que São Paulo nunca dorme, Brasília está chegando no mesmo esquema. Onde eu estudei, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, domingo, uma hora dessas, não tem nada aberto. Absolutamente nada aberto. Porque todos estão na igreja, pasmem. Shopping, padaria, farmácia, posto de gasolina, só funcionam depois do meio-dia. Nós estamos sendo engolidos por uma cultura da pressa que está nos
desfacelando por inteiro e nós acreditamos que isso é normal. Somos definidos agora pelo que fazemos e não só pelo que fazemos, pela quantidade de coisas que fazemos. Somos definidos pela nossa agenda. Se tem muita coisa na agenda para fazer, nossa, que pessoa importante. Então a gente acumula a nossa agenda com um monte de atividade que gera mais ansiedade, que vai nos desconfigurando, nos desfacelando, nos destruindo, nos impedindo de ser. E Jesus está nos dando uma única dica para a vida, para a caminhada, para a jornada. Pare e observe, porque é impossível você observar se não parar. Esse é o princípio do Shabá. Para. Desacelera. Observe. A pressa não vai fazer você chegar mais rápido no seu destino. Você está entendendo? Amém. Isso já aconteceu com você, provavelmente. Você está no trânsito dirigindo normalmente e tem uns espertos. Já viu os espertos? Sai cortando aqui, chegando. Pergunta quantos minutos depois, antes de você chegou. Às vezes 30 segundos. Para num sinal e você encosta nele de novo. É verdade. A pressa não faz você chegar mais rápido. A pressa te engole. Deus não é um Deus de pressa. A gente tem pressa para tudo. A gente começa uma faculdade hoje e amanhã já quer o diploma. A gente começa um processo de transformação em Cristo hoje e amanhã já quer ser o Pedro ou o Paulo. A gente começa a orar hoje e amanhã a gente quer estar vendo línguas como de fogo subindo na nossa cabeça com uma oração de 3 minutos. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. Mas eu estou dizendo que Deus cria a vida com uma dinâmica e é a dinâmica dos processos. E para viver processo é preciso parar para observar. Jesus está chamando essas pessoas e falando, para. Estão preocupados com o quê? A resposta para a ansiedade de vocês, para a pressa de vocês, está na frente de vocês. Está na beira do caminho. Está nos locais inóspitos, vocês passam por ele todos os dias e não veem. Olha os lírios do campo. Olha os ipês. Tem alguém regando esse ipê, além da chuva? Mas eles dão as suas flores. Se você não parar para observar, você vai ser engolido pela sua própria pressa. No reino de Deus, não existe pressa. Não existe preguiça. Preguiça é diferente de contemplação e observação. Mas não existe pressa. Porque a pressa, geralmente, é o combustível daquilo que nos desumaniza, se você parar para observar. Porque pressa gera ansiedade. E ansiedade te macula por dentro. Eu tenho pressa para ser logo isso, para conquistar logo aquilo, para ter logo aquilo. E é essa mesma pressa que vai ser a sua ruína. Porque a pressa te impede de se formar, de ter base sólida para aguentar o que você deveria aguentar. Quantos jovens se apressam em relacionamentos? Alguns andam com uma placa aqui. O que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Não precisa de pressa. Não precisa de pressa. A nossa jornada precisa de pausas para contemplação. Domingo de manhã é uma pausa aqui para a gente pensar, para a gente contemplar, para sermos tocados por Deus. A gente tem que aprender, gente, que pausa, que observar, que usar esse negócio que você tem dentro da tua cabeça, que é um cérebro para pensar, refletir e analisar, para aprender, é extremamente necessário se você quiser viver a vida que Jesus nos propõe. A gente está tão ocupado procurando habilidades para fazer as coisas acontecerem que a gente se esquece de ser. Pessoas viram números, nomes viram apenas algo do censo do IBGE. E a gente esquece que nome e sobrenome carrega história. A gente esquece que a vida carrega história, que as pessoas têm cheiro, que as pessoas têm dores, que algumas cheiram a lágrimas, que algumas cheiram a sofrimento. Que precisam parar para observar e sentir o perfume do lírio do campo, para perceber que a vida não é só podridão.
Mas é preciso parar para observar. Nós temos que abrir mão da pressa que nos anestesia. Quando eu percebo que as coisas estão ficando ruins para mim, é quando eu vejo uma criança vendendo balinha ou qualquer coisa no semáforo, e aquilo não me comove. Porque eu estou tão apressado para chegar em algum lugar. Quando eu vejo que as coisas não estão correndo bem, é quando eu vejo uma pessoa na rua, uma mulher grávida, um homem, e aquilo não aperta o meu coração, porque eu estou com pressa para chegar no lugar. Porque a pressa anestesia a nossa alma. A pressa nos desumaniza. A boa verdade é que nas nossas mesas nós teremos fartura no Natal. Mas aqui bem pertinho da gente vai ter gente comendo o resto daquilo que a gente comeu ali. E a gente está com tanta pressa que a gente não consegue ver essas pessoas. Jesus diz: observem. E Jesus tanto observou que foram exatamente essas pessoas que ele acolheu. Observe que a vida não se limita a você. Observe que a vida não gira em torno do seu, do meu, do nosso umbigo. Observe. As nossas maiores dificuldades estão na falta de controle que a gente tem sobre as coisas. Por isso que a gente gosta de videogame. É um controle ali, né? Você está no controle da situação em tese. Porque mesmo com o controle na mão, às vezes você perde. Mas o tempo não pode ser controlado por nós. Isso causa desespero para muita gente. Se eu perguntasse aqui se você está exatamente no lugar em que você queria estar, no tempo que você tinha programado, provavelmente a resposta é não. E muitas vezes a gente vê isso como desgraça, como coisa ruim, mas não. É Deus manifestando graça. Amém. Porque se tivéssemos chegado no nosso tempo, teríamos arruinado a nossa vida e a de centenas de pessoas, provavelmente. Analisar o tempo a partir da ótica de Deus, ou seja, observar, é uma atividade urgente. Parar e observar. Parar e observar. Eu gosto de viajar parando, mas em locais bem específicos. A Larissa, se ela vê uma árvore, ela quer parar. A minha filha, se você não fosse crente, você ia estar fazendo insana. Então eu planejo a viagem toda na minha cabeça, os locais onde eu vou parar. Nunca dá certo. Porque a vibe da família é outra, né? A vibe é diferente. No meio do nós vamos parar aqui, aqui aonde? Aqui, Mas é bom parar. Amém. Estar à mesa é parar. É observar. Ou você come com um prato na mão assistindo televisão. Se for, tá errado. Porque a mesa é comunhão. A mesa é para sentar e olhar nos olhos. A mesa é para sentar e abrir o coração. A mesa é para sentar e sentir o prazer da alimentação juntos. Para abrir o coração. Deus, ele cria instrumentos para que a gente pare. Para observar. Muitas vezes é a mesa que você percebe que o seu marido, seu irmão, seu esposo, seu filho não está bem. Com olhar cabisbaixo, conversar. No momento do prazer da alimentação, que é possível para muitos abrir o coração. É preciso parar. Eu já estou quase parado. Nietzsche, ele estava certo nisso. Diz que, eu estou parafraseando ele, nós andamos apressados porque nós temos medo de pararmos e de nos encontrarmos com nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso eu nos assume.
E Jesus está dizendo, sua vida nunca vai ser resolvida enquanto você não parar e não encarar o Senhor. Fugir, se esconder, nunca resolve nada. Arrumar culpados nunca resolve nada. Terceirizar a responsabilidade nunca resolve nada. É preciso parar e conversar com a sua alma. Lembra do que Davi fez? Porque estás aflita, ó minha alma. Porque te preocupas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O tempo da pausa é tempo de pregar para a alma. É tempo de dizer para a alma, como diria o pastor Paulo Júnior, o que ela precisa ouvir e não o que ela quer ouvir. É tempo de dizer para o seu eu interior o que ele precisa escutar. Por que estás angustiada? Por que você está aflito? Por que você está tão ansioso? Por que você está com tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta amargura? Quando a gente para observar, para olhar, para pensar, quando a gente encara o nosso eu, seja ele como estiver, é o primeiro passo para o processo de transformação integral da sua vida. Vocês estão entendendo isso? Uhum. Vir à igreja no domingo não vai resolver a sua vida. Quem resolve a sua vida é Jesus. Amém. Vir à igreja no domingo de manhã é uma expressão de amor a Jesus e aos seus irmãos. Além de ser uma obediência à palavra de Deus, é uma expressão de amor a Jesus e aos seus irmãos. Você não precisa correr de você. Alguém disse que a pressa revela insegurança. E por isso que a gente corre tanto. Muitas vezes a gente corre tanto e tem a agenda muito cheia, porque simplesmente a gente não quer mostrar para as pessoas as nossas fragilidades. Ou a gente quer se convencer de que as nossas fragilidades não são tão frágeis assim. É tempo de parar. A proposta de Jesus para mim e para você nessa manhã é desacelera. Amém. Desacelera essa cabecinha. Uma das síndromes do nosso tempo é a síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que não conseguem parar de pensar. É possível, pastor, parar de pensar? Não. Mas é possível diminuir o ritmo do pensamento. Pessoas que deitam na cama e não conseguem dormir porque não param de pensar, cara. Você está ali por hora. Jesus está falando, precisa desacelerar e observar. Uma das técnicas da psicoterapia para lidar com isso é você escrever numa folha de papel ao lado da sua cama aquilo que está te trazendo preocupação e falar para aquela folha, vocês vão ficar aqui agora eu vou descansar. É uma oração para o vazio. Porque eu posso fazer o mesmo movimento e dizer, Jesus, sua palavra me diz para eu lançar sobre o Senhor que me causa ansiedade, porque o Senhor está cuidando de mim. Amém. Essas coisas estão me causando ansiedade, eu quero lançar sobre o Senhor. E em paz deito, logo pego isso. A proposta de Jesus é para a gente desacelerar e observar. Observar a beleza que muitas vezes está escondida, não dos seus olhos, mas escondida pela pressa. Porque ruga também é beleza, ruga é história. Estão entendendo? Cabelo branco é beleza, é sabedoria, é história. E tem alguns ficando mais bonitos aqui, né?
Porque quem observa consegue ver além do estereótipo. Aquele encanto do primeiro amor e da paixão, ele se torna mais profundo quando você observa o seu cônjuge. Não apenas vê o estereótipo, mas observa. Para e observa. Jesus está nos chamando para a gente aprender a não responder de imediato aos estímulos da vida. Já parou para pensar quanta coisa você perdeu porque simplesmente disse: eu não levo desaforo para casa? Devia levar o desaforo aos pés da cruz. Amém. O convite de Jesus é para que a gente aprenda a não responder de imediato os estímulos que a gente vive no dia a dia. É para, respira, pensa. O convite de Jesus é que a gente aprenda a controlar os nossos instintos. Instintos apressados, que querem resolver tudo agora e imediato. Se não for agora, eu também não quero mais. Estímulos que colocam obstáculos sobre você e te isolam. Porque você está muito apressado. Geralmente, a pessoa apressada é isolada. Porque os outros vão atrapalhar o desenvolvimento dela e que ela conclua aquilo que ela está fazendo. Jesus está nos falando para fazer desacelera e aprenda a não se precipitar nas suas decisões e nas suas ações. Se você pudesse voltar no tempo, quanta coisa você faria diferente? Quantas decisões, quantas escolhas? Ah, pastor, mas não é possível voltar no tempo. E não é mesmo não, e você nem precisa. Porque em Cristo Jesus tudo se faz novo. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Que Ele mesmo se encarrega de lançar os nossos pecados, os nossos erros no mar do esquecimento. Ou seja, você pode ser uma outra pessoa hoje. O passado ele só tem poder sobre mim se eu estiver vinculado a Ele como um Deus. Quando o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão nas mãos do Senhor do tempo, eu sou o que Ele disse que eu sou, no sentido de que eu vivo o que Ele falou que eu posso viver a partir da sua palavra. E se Ele diz que a cada manhã as misericórdias se renovam, significa dizer que a cada manhã Ele assume a minha miséria, me concede a sua graça, a sua paz, a sua vida, porque misericórdia é assumir a miséria do outro. O que te impede de ser? Quais são as decisões e ações precipitadas? Palavras. Jesus então está nos convidando para fazer pausas necessárias para refletir. Permitindo que a partir da observação a realidade vai se revelando aos poucos para mim e para você. É preciso parar e observar. E parar para observar é um convite à profundidade. A sair da superficialidade. É um convite à autenticidade. Autêntico é quem ouve Deus e obedece. Autêntico é quem não é movido pelos seus instintos pecaminosos e carnais e nem por uma cultura vazia, rasa e pueril como a nossa. Jesus está nos convidando para refletir, para observar, para pensar, para que a gente não seja mais uma extensão desse frenesi de atividades apressadas, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada bem feito. O convite de Jesus para mim e para você, quando Ele veio ao mundo, nasceu através da vida de Maria, foi uma expressão, a materialização e a encarnação do convite de Jesus para que eu e você possamos ser e não apenas existir. Porque o que caracteriza um ser
É a sua personalidade e capacidade de relação com os outros, de observação da realidade e a capacidade de chegar a conclusões, de escolher sobre o certo e errado, de analisar se uma coisa é bela ou feia, de saber se uma ação é justa ou injusta. São reverberações daqueles que são em Cristo, do ser humano que é ou que nasceu para ser. Agora, quando você se define a partir do que você faz, da sua agenda, coisas do tipo, você está se transformando num objeto. E a relação não deveria ser eu isso, mas eu tu. Porque isso é um celular. Ele é uma pessoa. Observam isso? Eu sou uma pessoa. A pressa faz com que muitas vezes eu considero isso ele. É o meu celular. Uau! São os meus olhos da fé. É a entrada para o paraíso. É a entrada para o mundo que eu crio de acordo com o meu desejo. A identidade que eu crio, eu me defino aqui. Passo e mostro para as pessoas o que eu quero que elas saibam, o que elas pensem ao meu respeito. A gente começa a tratar o objeto como tu, pessoa, e pessoa como objeto. Quando nós paramos para refletir e observar, ele é ele, não é isso. E vice-versa. O convite de Jesus é para que a gente seja. O convite de Jesus é para que a gente tenha uma identidade. Que não se resume às suas qualificações profissionais, ou à sua agenda, ou às suas realizações. Geralmente a gente admira pessoas que realizam muito, né? Mas que são muito pouco. Jesus está dizendo, seja, observe, pense, analise, se autoexamine, desacelere, medite na Bíblia, ore. Quando você fizer isso, você vai perceber que a única coisa que tem sentido de urgência é a salvação perdida. A única coisa que tem sentido de urgência. Porque de fato nós só temos o agora e esse tempo para a salvação daquele que não crê em Jesus. O resto, isso é só uma poeira do que será. A pergunta é, onde você vai estar quando aquilo que deve ser será? Se pararmos para observar, nós perceberemos a partir de toda a integralidade do nosso ser que Deus é. Que Deus ultrapassa as nossas liturgias, que Deus ultrapassa os nossos dogmas, que Deus ultrapassa a nossa capacidade cognitiva racional de chegar a algumas conclusões. Mas que ao mesmo tempo Deus é exatamente aquilo que Ele revela nas Escrituras. A pressa cansa. E é por isso que a gente está chegando em dezembro, alguns, né? Jesus, todo esbagaçado. Quero praia, quero praia, quero praia. Porque pressa cansa. Então o convite de Jesus para você em Mateus 11, 28 talvez seja feito em boa hora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A nossa maior urgência é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus e a sua vontade tem que parar para observar. Parar para meditar, parar para pensar, parar para orar, parar para ler a Bíblia, parar para analisar o que Ele diz que não é para fazer e não fazer, o que Ele diz que é pecado e é pecado, o que Ele diz que se deixar de fazer é pecado, porque a gente esquece que pecado não são só coisas que se faz de errado, mas uma condição existencial, que se expressa também quando deixamos de fazer o que precisamos fazer. Então, se eu não faço o que precisa ser feito, estou pecando. Se eu faço o que não é para eu fazer, estou pecando. Então, se eu engulo a pressa como estilo de vida, eu estou pecando. Que a pressa não nos impeça de ser, gente.
lembrar agora de uma... É uma poesia. Não é uma poesia necessariamente, do Dietrich Bonhoeffer. Ele está preso, ele escreve um livro, esqueci o nome do livro. Eu posso mandar para vocês a foto, eu tenho lá em casa. Em um dia de angústia ele estava bem assim, quem sou eu? O que dizem que eu sou ou o que eu penso que eu sou? Porque as pessoas dizem que eu sou praticamente o dono da prisão. Que eu ando com a cabeça erguida aqui, que eu converso com os guardas de igual para igual, que eu consolo todo mundo, que eu choro com todo mundo, que eu oro por todo mundo. É como se essa prisão não estivesse me afetando em nada, mas eu me vejo de uma maneira diferente. Eu sinto saudade dos pássaros. Eu sinto saudade de estar à mesa com a minha família. Eu me vejo com medo. Eu me vejo com pavor de desistir. Eu vejo a minha fé sendo abalada. Eu me vejo frágil. Ele faz uma pergunta: quem sou eu? Isso